voltar a gravar aqui. Então, como eu estava falando para vocês, o texto constitucional, né, tem que ser a linha mestra que a gente tem que seguir. Se eu não concordo com alguma coisa que está lá, né, isso é possível, não tem problema você discordar com algo que está no texto constitucional, você deve buscar a via democrática para ser alterado o que está lá dentro. Tá? Então, por exemplo, se eu defendo a pena de morte, se eu defendo a castração química, né, politicamente eu posso fazer essa defesa. Agora, o texto constitucional permite isso hoje? Não. Então, tem que buscar a via democrática para que isso ocorra, se é que é possível. Tá? Se é que é possível. Eu, particularmente, entendo que o Brasil é signatário de tratados internacionais sobre direitos humanos, né? E esses tratados internacionais sobre direitos humanos inviabiliza o retrocesso de direitos sociais e humanos, né? Envolvendo os direitos humanos também. E, nesse sentido, na minha opinião, a Constituição, do jeito que está aí, né? E seguindo esses tratados internacionais, seria impossível, nesse momento histórico, um retrocesso como esse. Não que eu não possa defender isso, posso, né? Mas seria muito difícil fazer essas alterações atualmente. Tá bom? E isso sempre pela via da democracia. Tá? Então, aqueles que entendem aí essas mudanças tão drásticas no texto constitucional, tem que lembrar disso. Sempre pela via da democracia. E que também não é bem democracia do jeito que estão plantando aí, não, né? Muita gente, inclusive no âmbito dos tribunais superiores, falando de democracia como algo que não é mais entendido de forma clássica, né? Democracia, ela tem que ser entendida de forma clássica. O poder do povo, na mão do povo, e a maioria é isso aí. Tá? Isso sempre foi democracia. É óbvio que essa maioria ela não pode impor desrespeito às minorias, mas também ela não pode sofrer, né, pelas vontades das minorias, entendeu? Então é uma linha tênue, né, que o estudante do direito, o acadêmico do direito tem que tomar muito cuidado para não ficar contrário, né, ao texto constitucional. Então, por que eu falei tudo isso, né? Porque nós estávamos falando do custodiado, e quando a gente fala do custodiado, sempre traz muita indignação por parte de alguns, né? Principalmente pelo nosso atual governo, né? Então, a relação de custódia, a gente tem que tomar cuidado com ela, o Estado é responsável por esses atos causados, né, pelos agentes e contra os agentes custodiados, certo? Então, nós estávamos discutindo sobre o camarada que se mata dentro do presídio, né? A teoria a ser aplicada, a teoria do risco integral, segundo o Supremo, não. É a teoria da omissão específica, logo o risco administrativo e não risco integral, nas palavras dos ministros do STF. Tá joia? Ainda sobre a relação de custódia, tem outro tema que é recorrente nos últimos anos no âmbito do STF, do STJ, é justamente a questão da situação desumana e degradante que vive o preso no Brasil hoje. Né? E aí? O camarada está preso, em situação degradante, desumana. O Estado é responsável em indenizar o preso ou a família do preso? Né? Seria a responsabilidade do Estado? Gente, fato é que o entendimento, desde 2016, 2017, do STF sobre isso, vem evoluindo. E a resposta é positiva. O Estado é responsável em indenizar. Um dos primeiros julgados que se teve, a relatora do julgado foi a ministra Carmen Lúcia, e ela entendeu pela necessidade de indenização no valor de R$10 mil para cada preso no Brasil que se encontrasse em situação desumana, degradante. Ou seja, mais de 90% dos presos no Brasil receberia essa indenização.
Num segundo momento, nós tivemos um julgado que, salvo o melhor juízo, o relator foi o Fux, salvo o melhor juízo foi o Fux. E esses valores de 10 mil foram gravados em nome do Estado, né, agravados para 30 mil reais. 30 mil reais. Bom, na prática, eu quero ver pagar. Tá? 600, 700 mil presos no Brasil, com o dever do Estado de indenizar todos aqueles que se encontrarem em situação desumana, degradante, a quantia de 30 mil reais. Tá certo? É o famoso direito penal que visa atender anseios de determinadas classes sociais, né? Eu jogo para a galera. O Supremo tem feito muito isso. Tá? Atender interesses e o Estado, como que eu faço com o Estado, né? E é engraçada essa discussão. Por quê? Porque quando eu falo de medicamento de alto custo, o Supremo vem e fala, pô, peraí, medicamento de alto custo, pensando de forma geral, né, nós temos que pensar aí se realmente o Estado tem que pagar medicamento de alto custo, né? Então, eu estou precisando de medicamento de alto custo, o Estado tem que pensar em nome do princípio da reserva do possível, se o Estado tem dinheiro ou não. Mas, por outro lado, né, ele vem e dá uma decisão falando que todos os presos no Brasil teriam direito a uma indenização no valor de 30 mil por se encontrarem em situação degradante, humilhante. Essa distinção nos julgamentos é que me traz, né, a crítica, que me traz a indignação. Estou dizendo que o preso não tem direito à indenização, óbvio que tem. Mas essa distinção de tratamento, né, para atender determinadas categorias, né, para jogar para a galera, igual eu brinquei com vocês, é que me traz a crítica. Tá bom? Vamos lá, seguindo. Então, sobre os custodiados, o que a gente tinha para falar é isso. Vamos repassar? Ó, custodiado. Primeiro, o preso, lá no presídio, que causa dano a terceiro. O Estado é responsável em reparar? Sim ou não? Sim. O preso, né, empreendendo fuga, durante a sua fuga, o Estado está praticando atos de perseguição, causa dano a terceiro. O Estado é responsável em reparar? Sim. Foragido já se estabilizou em sua fuga. O Estado já não mais pratica atos de perseguição, de apreensão. O Estado é responsável em reparar? Não. Tá? O preso lá no cárcere passa uma corda no pescoço e se mata. O Estado é responsável em reparar? Depende, Vitória. Você tá com esse dedinho aí, ó. Você tá com esse dedinho aí desde a primeira vez que eu fiz essa pergunta. Depende. Depende do quê? Depende do quê? Era perceptível ao Estado que aquela pessoa estava com problemas de saúde psiquiátrica, psicológica, né? Se era perceptível, o Estado não fez nada, o Estado é responsável em reparar. Se não era perceptível, o Estado não é responsável em reparar. Ok? E aí a segunda pergunta sobre esse tema. Nós estaremos aplicando a teoria do risco integral? Segundo o Supremo, não. Chama-se teoria da omissão específica e aí aplica-se o risco, a teoria objetiva do risco administrativo. Tá joia? E última questão aí dos custodiados é essa situação degradante, humilhante, desumana que vive o preso no Brasil. E realmente é isso, gente. Não tem outra palavra, né? Em regra, é isso. E nós temos aí, segundo o entendimento do STF, o dever de indenizar essas pessoas. Tá certo? Bom, tudo isso que eu discuti com vocês até aqui foram temas levados ao conhecimento do STF, do STJ nos últimos 5 anos. Tá? E pode ser que amanhã tenha uma decisão nova que venha contrariar o que eu estou dizendo. Tá bom? Então fiquem atentos a esses temas. São temas recorrentes no âmbito do tribunal, dos tribunais, e a teoria tem evoluído muito. As decisões têm evoluído muito. Bom, intervenção do Estado na economia, outro ponto importante, né? Intervenção do Estado na economia gera o dever de indenizar, né? A intervenção indevida gera o dever de indenizar, e a resposta é positiva, tá?
a intervenção indevida do Estado na economia gera o dever de indenização. Qual é o caso mais famoso sobre isso? Que transitou em julgado agora, 2017, 2018, no STF. Transitou em julgado. Matheus levantou a mãozinha. Matheus Borges, pode perguntar, meu querido. Professor, essa questão dos presos aí, dos refugiados, tem alguma coisa a ver com aquela teoria do risco criado? Ou eu tô fazendo confusão na minha cabeça? Cara, boa pergunta. Eu vou ter que te responder isso depois, viu, Matheus? Para saber se tem, para mim ver se tem alguma relação mesmo, tá? Na verdade, se o senhor puder, na verdade, eu não sei se eu entendi ela muito bem, porque pelo que eu sei, é uma responsabilidade objetiva do Estado, mesmo em caso de omissão, não seria mais ou menos isso? Pois é. Mas eu tenho que ver quais casos ela é aplicada. Eu não lembro de cabeça, Matheus. É isso mesmo. O conceito é esse. Mas ela não é aplicada a todo e qualquer caso, né? Teoria do risco criado. Eu te respondo na próxima aula, tá, Matheus? Vou ficar te devendo essa. Não, tá certo. Tá? A relação da teoria do risco criado. Depois você manda para mim, por favor, Matheus, essa pergunta no WhatsApp da turma, tá? Tá bom, Para mim não tá bom. esquecer e te responder. Eu tava olhando ela na doutrina do Matheus Carvalho. Sim. Ele citou justamente como exemplo esse caso de fuga. Aí eu não sei se o senhor entende dessa forma. Vou te responder depois. Eu mando depois, tá bom. Então vamos lá. Sobre a questão do... Professor, Fala, Helic. eu não entendi muito bem a teoria da omissão específica. Sim, vamos lá. Teoria da omissão específica. Tá? Lembra lá do presidiário que se matou? O Estado tinha conhecimento do problema de saúde dele? Se tinha e não fez nada, o Estado foi omisso. Foi uma omissão geral que atingiu toda a coletividade ou atingiu o preso, fulano de tal? O preso. Logo, é uma omissão específica. E, no entendimento do STF, a omissão específica aplica-se à teoria objetiva do risco administrativo e não do risco integral. Em que pese, nesse caso, né? É por isso que eu brinquei com vocês. Espera aí, risco integral, risco administrativo? Tá, risco administrativo. É o entendimento supremo, teoria objetiva. Mas espera aí. E as excludentes? Né? Para mim não fecha. Mas é o entendimento supremo. E é isso que vocês vão seguir, não o que eu estou falando aqui. Podemos seguir? Espera aí só um pouquinho, gente. Bom, vamos lá. Então, fechando aí a questão da intervenção econômica devida, né, na economia. O grande caso mais famoso sobre esse tema é a questão da VASP. VASP é uma empresa aérea que nós tivemos no Brasil no passado, aí, décadas de 70, 80, início da década de 90, e ela veio à falência. Por que ela veio à falência? Um dos motivos que levou a VASP à falência. As duas grandes empresas de aviação que nós tínhamos no Brasil eram a VASP e Varig, e as duas faliram já tem muito tempo. Mas a VASP faliu primeiro. Um dos motivos que levou a VASP à falência foi justamente uma intervenção na economia indevida por parte do Estado. O que o Estado fez? Tabelamentos de tarifas. Né? Então, o serviço público, que é de transporte aéreo, foi tabelado pelo governo federal e a empresa aérea ela cobrava um valor na tarifa muito inferior do valor do real custo. Né? Então, o custo para fazer uma viagem aérea de Goiânia a São Paulo, por exemplo, era R$1.000. E, em razão do tabelamento, dessa intervenção econômica indevida, a empresa aérea só cobrava R$500. Então, ela tinha um prejuízo de R$500 toda tarifa, toda passagem aérea.
E é óbvio, né? Ninguém aguenta isso, nenhuma empresa aguenta isso, ela veio à falência, veio a quebrar. E agora em 2017, 2018, transitou em julgado, porque não cabia mais recursos, né? Transitou em julgado a ação da massa falida VASP contra a União, e a União foi condenada a pagar mais de 3,5 bilhões à massa falida, né? Que infelizmente esses valores aí vai mal dar para cobrir o resto da dívida trabalhista que ainda existe, né, da VASP, tá? De qualquer forma, é uma via aí de reparação. Tá joia, gente? O Matheus está com a mão levantada de novo, ou você esqueceu de baixar a mãozinha aí, Matheus? É outra pergunta? Não, não, eu esqueci de abaixar só. Então tá, tranquilo. Vamos lá. E por fim aí, danos decorrentes de falha em concurso público, né? É muito comum aí ações de reparação por falhas em concurso, e dependendo da falha, o Estado também é responsável por indenizar. Gente, vocês sabem que hoje eu sou advogado, mas durante algum tempo eu fiz concurso também, passei em alguns, levei pau em outros, mas eu cheguei a viajar um pouco atrás de concurso público, né? E durante esse período, o que a gente via de absurdo ocorrendo em concurso público no Brasil, gente, teve uma vez, eu era recém-formado, fui fazer um concurso de delegado no Amazonas. Quando a gente está recém-formado, a gente vai para... A gente quer andar, quer passar no concurso logo, né? E eu fiz um concurso no Amazonas, no avião, indo para Manaus. Um candidato vira e fala assim, vocês estão sabendo, né? O avião cheio, lotado, só de candidato desse concurso. Vocês estão sabendo que o concurso está suspenso, né? O membro do Ministério Público propôs uma ação para suspensão do concurso, por quê? Porque o edital do concurso previa uma prova, uma fase de títulos que não tinha previsão legal, só tinha previsão no edital. Então, para beneficiar determinadas pessoas, né, o edital veio ali prevendo uma fase de títulos, que para mim era interessante, né, mas para a maioria ali não era interessante, e o Ministério Público propôs uma ação e suspendeu o concurso. No outro dia, né, pela manhã, todo mundo indo nas delegacias, fazendo boletim de ocorrência e documentando os danos que eles tiveram para justamente propor a ação de indenização. Tá? Então, danos decorrentes de falhas em concurso, dependendo da falha, se realmente foi uma falha grosseira, por parte do Estado, desrespeitando a lei, desrespeitando princípios gerais da administração pública, o Estado seria responsável em indenizar. Tá certo? Beleza? Meus queridos, então, aqui nós terminamos a responsabilidade extracontratual do Estado, tá? Abordamos aí os principais pontos da responsabilidade extracontratual do Estado, mas volto a repetir para vocês, não tem como aprender responsabilidade extracontratual do Estado e achar que sabe tudo, né? Que está pronto e acabado o seu conhecimento sobre esse tema, tendo em vista que esse tema evolui todo dia, tá? A jurisprudência dos tribunais está aí para mostrar isso, ok? Então, fiquem atentos aos julgados dos tribunais superiores, certo? E agora vocês podem aí abrir os microfones para a gente fazer pergunta e debater. Professor, Fala, Giovana. sobre os cartórios, eu vi que teve uma decisão recente do STF, não sei se foi do STF ou do STJ, falando que o Estado é responsável. Sim. Só que isso é recente. Não é, sei lá, eu acho que os tribunais ainda não estão aplicando isso. Então, E assim, antes a responsabilidade era do cartorário, né? vamos a essa discussão. É outra divergência entre STJ e STF, viu, Giovana? É outra divergência entre STJ e STF. O STJ entende que a ação pode ser proposta diretamente contra o agente cartorário. O STF entende que não, seguindo aí a interpretação literal do parágrafo 6º do artigo 37. Por quê?
Porque o agente cartorário, o notário, o registrador, ele também é um agente público. É um particular em colaboração com o Estado, mas ele é agente público, ele desempenha função pública. E aí a responsabilidade dele, segundo o entendimento do STF, é uma responsabilidade também que deve ser regressiva. Regressiva. Então você vai propor ação contra o Estado e o Estado, posteriormente, propõe ação regressiva contra o cartorário, o notário, o registrador. Bom, e mais uma coisa que você deve ter visto aí, e te chamado a atenção, Giovana. Essa responsabilidade do notário, do registrador, é uma responsabilidade subjetiva ou objetiva? Era outra discussão que nós tínhamos até 2018, onde nós tivemos uma lei alterando a lei de registros públicos. E aí, essa nova lei acabou por botar uma pá de cal nessa discussão, se era responsabilidade objetiva ou subjetiva, o cartorário, tá? E a lei vem de forma expressa agora falando que a responsabilidade do notário, do registrador, é uma responsabilidade subjetiva. Mas tinha que ser. Não tem como ser objetiva. Por quê? Se eu ensino para vocês que o notário, que o registrador, ele é um agente público por desempenhar função pública, o que nós aprendemos? O agente público responde de forma subjetiva ou objetiva? Subjetiva. Então não tem como fugir disso, né, Giovana? Agora, o que vem de inovação no âmbito do STF, inovação não. Eu acho que ele está tentando pacificar o entendimento, que também, na minha opinião, está correto. A tentativa de pacificação aí é a inclusão dele como... Na verdade, eu nem acho que está correto, não. Mas, pelo menos, a decisão atendendo a coerências das decisões que vinham sendo tomadas pelo STF, né? A decisão foi coerente, de entender que o cartorário, o notário, é um agente público e isso, né, dentro das decisões antigas do STF, agente público responde só regressivamente, você não pode propor ação diretamente contra o cartorário, contra o notário. Como eu disse para vocês, na minha opinião, o entendimento do STJ é um entendimento mais moderno, porque ele é mais benéfico à vítima. Né? Eu fui prejudicado, eu vou propor ação contra o Estado ou vou propor ação contra o cartorário? Para mim, enquanto vítima, é muito melhor propor ação contra o cartorário, contra o notário. Né? Pessoa física, eu vou fugir dos precatórios, né? Tem patrimônio que pode saldar a dívida. Né? Para mim, é muito melhor enquanto vítima. Mas essa é a divergência, né, de posicionamento entre STJ e STF quanto à ação regressiva. Outra dúvida que eu tenho ainda sobre esse assunto, que pelo entendimento do STJ, o cartorário é responsável. Mas assim, vamos supor que eu descubro um erro no cartório muito tempo depois e o cartorário responsável na época morreu. Quem é responsável nesse caso? Estado. Aí não tem como. Tá. Aí não tem como. Você não vai transferir a responsabilidade de um agente público para outro agente público, né? Aí não tem como. Professor, nesse caso da Giovana aí, que ela falou, a responsabilidade, se eu quiser entrar, no caso real aí, contra o agente público, aí a responsabilidade dele continuaria sendo subjetiva? Eu teria que demonstrar a culpa. Dolo ou culpa, isso mesmo. Exatamente. Então não seria mais prejudicial, não, para a vítima? Por ela ter que demonstrar? Beleza. O que você vai fazer, Matheus, no caso concreto? O que vocês vão fazer no caso concreto? Né? Se vocês quiserem correr o risco. Ok? Vamos lá. As provas que eu tenho demonstram claramente que o agente agiu com dolo ou culpa. Beleza? Se as provas que eu possuo demonstram claramente que o agente agiu com dolo ou culpa, eu posso propor ação diretamente contra ele. Mas lembrando que, se essa ação subir para o STF, eu perdi. Hoje é muito difícil uma ação chegar no STF, mas se subir para o STF, eu perdi. Porque o STF fala que a ação deve ser proposta contra o Estado. E o Estado vai propor uma ação regressiva, e aí, da mesma forma, dentro de um contexto subjetivo, né? Se o cartorário agiu com dolo ou culpa. Tá? Então,
você tem que fazer essa análise. Por que ela é mais benéfica para a vítima, na minha opinião? Se você se você tiver realmente a prova que ele agiu com dolo ou culpa. Porque você foge dos precatórios. Você está fugindo dos precatórios. Propor ação contra o Estado, eu vou receber aqui em Goiás, né? Porque a lei é de cada ente federado. Aqui em Goiás, contra o Estado de Goiás, eu vou receber em guia de pequeno valor até o teto de 20 salários mínimos. Até o teto de 20 salários mínimos. Ultrapassou 20 salários mínimos, precatórios. Certo? Então, é outra coisa que você tem que analisar. Qual o valor do dano? Né? Qual o valor do dano? Supera 20 salários mínimos? Vai cair em precatório, meu amigo. Vai cair em precatório. Vou receber quando? Quando Deus quiser. Tá? Agora, contra o cartorário, pessoa física, mesmo eu tendo essa dificuldade maior inicial por causa do dolo ou culpa, se ficar claro o dolo ou culpa, ele não vai me pagar em precatórios. Ou ele me paga em dinheiro, ou eu vou penhorar bens dele. Patrimônio. Certo? Bens passíveis de penhora. Por isso que, para mim, a teoria do STJ é uma teoria mais moderna. Porque ela defende melhor a vítima. Entendi. E se, por exemplo, o advogado entrar contra os dois, o Estado e contra o agente, aí não tem... Na prática, isso não muda nada, né? Muda sim. Muda? É ele pode fazer isso, na verdade? É outra divergência que nós trabalhamos na semana passada, Matheus. Lembra que eu falei sobre o litisconsórcio facultativo? Litisconsórcio facultativo, segundo o STJ, pode propor o litisconsórcio facultativo. Você propõe uma ação contra o cartorário e o Estado. Litisconsórcio facultativo. Entendimento do STF. Não cabe litisconsórcio facultativo. Você tem que chamar o Estado. Você tem que chamar o Estado. Beleza, Matheus? Beleza. Então, essa divergência aí, vocês têm que ficar muito atento a essa divergência. Né? No item 5 do material que eu mandei para vocês, tem essas perguntas. Nós discutimos na semana passada. Tá? Fiquem muito atentos. Professor, Fala, Sara. mas aí no caso do litisconsórcio facultativo, podendo constar tanto o cartorário, no exemplo que a Giovana deu, quanto o Estado no polo passivo, como fica a questão da responsabilidade? Solidária, subsidiária? Seria uma responsabilidade solidária, né? Seria uma responsabilidade solidária, não subsidiária. Certo. Mais perguntas, meus queridos? Temos ainda 9 minutos. Podem perguntar. Gente, olha só. Quando vocês vão pensando aí, na próxima semana, ainda essa semana nós já teremos questões aí no AVA, tá? Não coloquei ainda, porque eu estava passando por alguns problemas, né? Tanto no AVA quanto no escritório. Tem uma turminha do escritório que está com suspeita de Covid. Então, todo mundo fazendo exame. Mas eu não consegui organizar isso, né? Então, essa semana eu vou estar postando para vocês as questões, ok? São questões de VOF, né? São 4 questões de VOF. Você vai analisar o item e julgar o item, ver verdadeiro ou falso. São questões que eu vou estar buscando aí de concurso público, em especial do CESP, né? Para que vocês possam estar respondendo. Então, ainda essa semana, nós teremos aí no AVA as questões para vocês resolverem, tá bom? Beleza? Cada semana, 4 questões. Toda semana, 4 questões, tá? Mais perguntas? Matheus, não esquece de mandar, por favor, aquela pergunta, tá? Pro grupo do WhatsApp para me te responder depois. Tá bom, vou mandar então. Pode deixar. Beleza. Gente, não havendo mais perguntas, então, tenham um bom resto de semana. Até a semana que vem. Durante aí
esse intervalo da semana, se aparecer mais alguma pergunta, vocês podem encaminhar para o grupo do WhatsApp, que eu estarei respondendo vocês, ou então no chat do AVA também, que eu vou estar respondendo vocês, tá? Mais um abraço, bom final de semana para vocês, bom resto de semana de estudos aí. Obrigada, professor. Nada. Obrigada. Mais.